Um Maluco no Pedaço é uma série americana exibida originalmente entre 1990 e 1996, mas que só chegou aqui no Brasil no dia 19 de março de 2000. A gente demorou 10 anos para conhecer a série responsável por apresentar Will Smith ao mundo, mas depois que conhecemos também, virou uma queridinha do público brasileiro. Agora, 30 anos depois, o novo serviço de streaming da Warner, o HBO Max, lançou um episódio especial trazendo de volta o elenco da série e relembrando os melhores momentos de Um Maluco no Pedaço. Pensando nisso, nós também reunimos aqui os nossos 10 episódios favoritos da série. É claro que a gente tinha que começar do começo, o primeiro capítulo da série intitulado A Vida do Maluco no Pedaço. Nesse capítulo vemos o Will chegando da Filadélfia na mansão dos Banks em Bel Air e logo de cara a gente percebe o contraste entre ele e os seus parentes ricos. É até um atrito que a gente tem nesse episódio, em que a gente percebe que o Will não queria estar ali, mas ele é confrontado pelo tio Phil que diz que também veio das ruas, mas que a família tá fazendo isso para que ele tenha a chance de ter uma vida melhor. O legal é que a abertura da série que nós vemos ao longo de todos os capítulos se conclui no começo desse episódio. Então é nesse primeiro episódio que o Will tá usando aquela roupa, tá carregando a sua mala. É muito legal a gente perceber que a série, né, o episódio é uma continuação da abertura. Apesar de ser um episódio marcante com muitas cenas memoráveis, então a gente tem o Will usando terno por cima de uma roupa colorida, a gente tem ele cumprimentando os sócios do tio Phil com um tapinha na mão, tem a cena da dança do Will com a Ashley, são muitas cenas realmente marcantes, mas ainda é um episódio que tá tentando encontrar o seu ritmo, tá tentando criar a sua fórmula. Então talvez se você rever esse episódio hoje, já conhecendo toda a série, já tendo visto Will Smith atuando em outras produções, você estranhe algumas coisinhas, mas ainda é um excelente episódio, principalmente por introduzir a trama e os seus personagens. E já que falamos do primeiro episódio, nada mais justo do que falar do segundo também. Arrasa na Bateria Ashley foi o episódio que nos apresentou ao Jazz, que logo se tornaria o melhor amigo do Will. Caso você não saiba, Jazz e Will já trabalhavam juntos muito antes de Um Maluco no Pesado. Um Maluco no Pesado. No caso é o do tio Phil, né? Caso você não saiba, Jazz e Will já trabalhavam juntos muito antes de Um Maluco no Pedaço existir. Eles eram a dupla de hip hop DJ Jay-Z Jeff and the Fresh Prince desde 1986. E quando Um Maluco no Pedaço começou a ser gravado, o Jazz se uniu à série como um pedido do próprio Will. Uma coisa engraçada é que logo nesse episódio o Jazz é arremessado da casa pelo tio Phil. E se você tem um olho mais atento, talvez já tenha percebido que toda vez que o Jazz é arremessado, na verdade nós estamos vendo a mesma cena. Isso porque o seriado não era gravado dentro daquela casa. As cenas externas mostravam aquele casarão gigante, mas obviamente as cenas internas eram gravadas em um estúdio. Portanto, eles não conseguiam fazer cenas do lado de fora da casa toda vez que fosse necessário. Assim, essa cena do Jazz sendo arremessado pela porta da frente foi gravada apenas uma vez, e sempre que o personagem seria jogado pelo tio Phil, ele tinha que estar usando a mesma roupa pra gente não ter um erro de continuidade. Então já sabe, se o Jazz aparecer usando essa roupa aí, provavelmente ele vai ser arremessado pela porta da frente. Mas além da introdução do Jazz, esse episódio serviu para mostrar pra gente a influência do Will dentro da mansão Banks, principalmente a sua relação com a Ashley, que ao longo de toda a série é muito aprofundada. A gente vê como ele se torna realmente um irmão mais velho pra ela, o irmão mais velho que ela nunca teve, como ela mesma diz. E até mesmo no futuro, quando ela se torna uma artista famosa, quando ela resolve entrar pra escola de artes, tudo isso é por conta da influência que o Will teve lá no começo da história. E é muito bacana a gente perceber isso. Mas Um Maluco no Pedaço não era composta apenas por momentos divertidos. Certamente um dos episódios mais marcantes da série é o 6º da primeira temporada, intitulado Identidade Trocada. Nesse capítulo, Phil é convidado pelo seu sócio para uma festa em Palm Springs, mas as famílias decidem ir até lá de helicóptero, enquanto Carlton e Will ficam responsáveis por levar o carro do Sr. Firth. Acontece que a região está sendo acometida por constantes furtos de veículos e a polícia
prende a dupla por acreditar que eles estão envolvidos nos crimes ao dirigir um carro que não é deles. Além de uma lição de moral muito impactante que o tio Phil dá pra cima dos policiais, esse capítulo aborda as questões relacionadas ao racismo. Principalmente porque o Carlton não consegue perceber que foi acusado simplesmente pela cor da sua pele, enquanto Will já tá acostumado com isso por vir de uma realidade mais dura na Filadélfia. Quando nos interrogarem, escuta o que eu vou dizer. Dê respostas curtas e educadas. Will, eu sei lidar com isso. Eu entendo de leis. Mais uma vez, esse episódio mostra o contraste entre as duas realidades. O próprio Will fala isso. Fora da sua área, fora de Bel Air, onde todo mundo sabe que o Carlton é um riquinho, que ele é filho de um advogado respeitado, fora de todo esse contexto, ele é só mais um cara preto dirigindo um carro que não é dele. E pra polícia, isso é o suficiente pra assumir que ele é um criminoso. Pra polícia, essa é a verdade absoluta. É um episódio forte e, com certeza, se ele fosse feito hoje em dia, a galera ia falar que é lacração. Mas pra dar uma aliviada na nossa lista, vamos de Will é de Morte, o 10º episódio da 3ª temporada. Quando você se lembra da dancinha do Carlton, parece que ela tava lá desde o princípio, mas não, nós tivemos que esperar 3 temporadas pra ouvir It's Not Unusual, do Tom Jones, pela primeira vez. O capítulo em si mostra a disputa entre Philip Banks e Carl Robertson pela eleição da Suprema Corte. O tio Phil acaba perdendo, mas durante uma discussão, o Will diz que gostaria que o Sr. Robertson caísse morto. E é exatamente isso que acontece. A partir daí, o episódio mostra o Will traumatizado, achando que ele foi o responsável pela morte do Sr. Robertson. Enfim, o que interessa mesmo é a dancinha, que continua sendo homenageada em diversas mídias e voltou a ganhar destaque recentemente ao ser transformada em um emote do jogo Fortnite. Vale lembrar que Alfonso Ribeiro já atuava em números de dança em musicais da Broadway desde os 8 anos de idade, então fazer a dancinha do It's Not Unusual foi fácil pra ele. Em 2014, o ator participou do programa Dancing with the Stars, onde reviveu a coreografia e levou a internet abaixo. Ele inclusive ganhou aquela edição do programa. E por falar em dança, é claro que não podia faltar o 8º episódio da 6ª temporada, Viva Las Vegas. Nesse episódio, Will vai até Las Vegas com o Carlton pra comemorar o aniversário de 21 anos do seu primo. Acontece que o Carlton se descobre um viciado em jogos e acaba perdendo todo o dinheiro da dupla, inclusive penhorando as passagens de volta pra continuar apostando. Olha, eu tentei me afastar da mesa, mas os dados ficavam me chamando. Carlton! Ei, Carlton! E tinha aquela mesa de 21 que dizia: você vai ganhar! Aí o caça-níqueis começou a gritar pra mim: ô, grandão simpático, vem apertar a minha mão! Pra recuperar o dinheiro, eles acabam entrando em um concurso de dança, e é quando nós temos esse momento memorável que se conclui com o Carlton sendo arremessado pelo salão ao som de Apache da The Sugar Hill Band. O curioso é que até hoje, quando essa música toca em qualquer festa dos Estados Unidos, todo mundo faz essa coreografia que foi criada em Um Maluco no Pedaço. Inclusive, se você entrar nesse vídeo do Maluco no Pedaço, vai ver os comentários em inglês. Tem muita gente comentando: ah, então é daqui que vem a dancinha que todo mundo faz nas festas? Olha só a influência dessa série. Mas voltando aos episódios mais dramáticos, a nova desculpa do papai. Depois de 14 anos, Lou Smith retorna para a vida do seu filho como se nada tivesse acontecido e tenta se reaproximar do Will. A princípio, é claro, ele age de maneira desconfiada, mas aos poucos permite que o seu pai se reaproxime, para desespero do tio Phil, que é completamente contra essa ideia. Eventualmente, quando tudo parecia encaminhado, o Lou abandona o Will mais uma vez, deixando seu filho arrasado. É nesse episódio que a gente tem uma das cenas mais emocionantes de toda a série, com Will chorando, se perguntando por que foi abandonado, enquanto recebe um abraço do tio Phil, que também está aos prantos. Uma coisa muito interessante dos bastidores é que o Will Smith sempre tentou impressionar o ator James Avery por admirá-lo muito, e essa cena teve um apelo emocional tão forte que os dois atores realmente estavam chorando naquele momento. Depois que a cena terminou de ser gravada, enquanto eles ainda estavam abraçados, o James Avery sussurrou no ouvido do Will Smith: isso que é atuação de verdade.
Muita gente diz que o Will tava chorando de verdade nessa cena porque ele também foi abandonado pelo seu pai na vida real e o James abraçou o Will ali pra consolá-lo, mas isso não é verdade. Apesar de ter uma relação conturbada com o seu pai, o Will fala, né, que o pai dele maltratava a sua mãe, mas ele cresceu com o pai presente durante toda a sua vida. Você vai encontrar fotos aí do Will com o seu pai ao longo de toda a sua vida. Então essa história que o Will chorou de verdade durante a gravação porque tava se identificando com a história do personagem é mentira. E é fato que o tio Phil se tornou um exemplo de uma figura paterna pro Will. Reforçando essa ideia, mas trazendo de volta o tom cômico, vamos para o 22º episódio da primeira temporada, intitulado Atacada dos Banks. Esse episódio é interessante não só por mostrar que, independentemente das burradas que o Will fizer, a sua família de verdade sempre vai estar ali pra apoiá-lo, mas também porque é muito legal ver os personagens saindo da sua zona de conforto. Nesse episódio, o Will, contrariando as ordens do seu tio, pega o carro escondido e vai até um bar de sinuca, onde acaba perdendo todo o seu dinheiro e inclusive o carro do tio Phil para uma dupla de trambiqueiros. O seu tio vai até o local e tenta reverter as coisas de maneira racional, mas é convencido pela dupla a aceitar uma nova aposta. Dessa vez é o próprio tio Phil quem aplica um golpe nos caras, recupera o seu carro e ainda ganha $900 em cima deles, porque o que eles não sabiam é que no passado ele já foi um grande jogador de sinuca. Eu gosto porque isso mostra um outro lado do personagem que a gente ainda não tinha visto. Então o tio Phil podia ser sempre retratado como essa figura carrancuda, um pai muito rígido, muito severo, um advogado impecável com um passado brilhante, mas não. Todos os personagens, na verdade, têm um outro lado, por mais que todos eles também tenham características muito exaltadas, sejam bem caricatos. Então o Carlton é o playboyzinho ingênuo, a Hillary é a garota que não gosta de trabalhar, que só quer saber de comprar, o Jeffrey é o mordomo sarcástico, mas sempre tem um episódio que a gente percebe que tem algo a mais nesses personagens. E isso torna eles muito mais humanos. Sem contar que é muito legal ver o tio Phil humilhando os malucos na sinuca. Ele, inclusive, tem o seu próprio taco pra jogar, que se chama Lucille. Jeffrey, pega a Lucille. Vocês se lembram que outro personagem da cultura pop também tem um taco chamado Lucille? Exatamente. Robert Kirkman, o autor de The Walking Dead, se inspirou em um maluco no pedaço para dar vida ao famigerado bastão de beisebol do Negan, que assim como o taco do tio Phil, também é matador. Outro episódio muito bacana que mostra outro lado dos personagens é o 7º da 6ª temporada, Com a Minha Priminha Não. Nesse capítulo, Will e Carlton acabam escutando uma conversa da Ashley com as suas amigas sem querer e descobrem que ela tá pensando em ter a sua primeira vez com o seu namoradinho. Acho que sim. Vamos transar hoje à noite. Apesar de ser muito divertido ver a dupla desesperada tentando impedir que isso aconteça, é a conversa entre Ashley e Hillary que muda a visão que a gente tem da personagem. A Hillary é muitas vezes tratada como uma personagem fútil ou superficial, que tá ali só querendo tirar o dinheiro do seu pai. Mas nesse momento, e em diversos outros, a gente percebe que ela tem uma inteligência, uma clareza e principalmente muita responsabilidade emocional. Ela se importa com a sua família de verdade. Sem contar que é nesse momento que a gente tem a percepção de que a Ashley também tá crescendo. Afinal de contas, nesse momento são 6 anos acompanhando esses personagens. Então é interessante que a série toque nesses assuntos, porque nós também crescemos, nós também passamos 6 anos acompanhando o crescimento deles. Mesmo que seja só uma pincelada, né, com o perdão do trocadilho, já que é um episódio que fala sobre sexo, mas é bacana quando a série aborda esses temas que muitas vezes são difíceis de ser tratados em casa. Então, quando uma série de comédia consegue levantar esses assuntos, consegue fazer com que a gente se questione sobre esses temas, talvez fique um pouco mais fácil a gente discutir eles em casa também. E isso é bem legal. Por falar em temas complicados, o 15º episódio da 5ª temporada fala sobre a questão da violência nas ruas e o armamento. Intitulado Tiros em Bel-Air, esse episódio mostra o Will sendo baleado em um caixa eletrônico para salvar a vida do seu primo.
Isso faz com que o Carlton passe a questionar o sistema. Ele diz que esse assaltante jamais será preso e mesmo se a polícia for atrás dele, em 6 meses ele vai estar de volta nas ruas. Assim, ele mesmo decide comprar uma arma para se proteger. É interessante porque o episódio inteiro o Will tenta se blindar. Mesmo tomando um tiro, mesmo com o risco de ficar paralítico, ele lida com toda essa situação com muito bom humor. Mas quando ele percebe que isso tá afetando o seu primo, o modo como o seu primo sempre agiu tá diferente, ele desaba, ele não aguenta. Como eu falei, é mais um capítulo que levanta discussões importantes, fica claro o posicionamento da série contra a posse de armas, que é um assunto que sempre tá em pauta, principalmente nos Estados Unidos, e como eu falei também, é sempre importante quando a série levanta esses questionamentos, principalmente por ser uma série de comédia, né? A gente não tá vendo uma série policial, uma série de investigação, é uma série cotidiana, é uma série sobre o dia a dia de uma família comum, e como esses problemas afetam uma família comum. Então, de novo, é interessante que uma série de comédia, uma série leve, trate desses assuntos, porque isso torna essa discussão mais fácil. É uma discussão sobre posse de armas, sobre racismo, sobre sexo, discussões que talvez fossem muito difíceis de você conseguir colocar dentro de casa, né? De você conversar com seus pais, com seus filhos, com seus primos, mas quando você tem isso sendo tratado em uma série de comédia, talvez isso aproxime o público daquele assunto. Mas também é um episódio importante da série porque a partir dele nós temos diversos desdobramentos. O Will percebe como a vida é frágil e decide pedir a Lisa em casamento. A gente vê principalmente a relação entre Will e Carlton sendo fortalecida. Então o que a gente falou, né, no começo da história tem muito contraste entre esses dois personagens. Não chega a ser uma relação de antagonismo, mas eles são personagens que não vão com a cara do outro, né? O Carlton fica o tempo todo desprezando o Will, minimizando ele, falando, nossa, você vem da periferia, você é um bruto, você tá aqui dentro da nossa casa, enquanto o Will trata o Carlton como alvo das suas piadas. Inclusive, lá no primeiro episódio, a gente tem um momento em que o Carlton fala, nossa, nós vamos usar as mesmas roupas, que legal, vão nos confundir com irmãos. E o Will fala, cara, pode ficar tranquilo que nós nunca vamos ser irmãos. E aqui a gente vê exatamente o contrário. Eles são irmãos, existe tanto amor entre esses personagens que o Will se colocou na frente de uma arma para salvar a vida do seu primo. Então é muito bacana a gente ver esse tipo de evolução dentro de uma série de comédia mais uma vez. E para fechar a nossa lista com ainda mais emoção, é claro que não podia ser diferente. Começamos com o primeiro episódio e terminamos com o último. Fim da Linha Parte 2 é o 24º episódio da 6ª e última temporada de Um Maluco no Pedaço, que encerra a saga com chave de ouro. Nesse episódio, os Banks estão se mudando de Bel-Air. O programa de TV da Hillary foi transferido para Nova York, a Ashley vai começar a frequentar a escola de artes, o Carlton passou em Princeton e até o Jeffrey vai voltar para Londres para passar a morar com o seu filho. Diante disso, os Banks percebem que aquela casa é grande demais para um casal ficar morando somente com o seu filho Nick e decidem se mudar também. Com isso, o Will se sente deslocado, ele sente que todo mundo tá seguindo adiante enquanto ele ficou pra trás, por mais que ele também tenha passado na faculdade, mas foi ali na Califórnia mesmo. Então a gente vê ele tentando sabotar a venda da casa para celebridades que fazem participações especiais nesse episódio, porque ele diz que a vida antes disso era diferente, era ruim. Ele se sente muito melhor fazendo parte da família, e ele não quer perder isso de novo. A gente tem momentos muito legais entre o Will e o tio Phil mais uma vez, a gente tem a dancinha do Carlton pela última vez, só que agora o Will acompanha o seu primo, a gente tem a despedida entre Will, Ashley, Hillary, o Jeffrey também tem um momento muito emocionante em que pela primeira vez ele não chama o Will de Mestre William, né, de Senhor William, como ele sempre fez durante a série inteira. E é realmente de arrepiar quando o Will apaga as luzes da sala e a gente vê a casa vazia. É muito bacana quando a gente vê o fechamento de uma história. Nós acompanhamos a trajetória desses personagens desde o princípio e agora a gente tá vendo todas essas tramas sendo fechadas e isso é muito legal. Mas e aí, quais são os seus momentos favoritos de Um Maluco no Pedaço? Concorda com a nossa lista? Comenta aí embaixo e aproveita para seguir a Legião dos Heróis nas nossas redes sociais e no nosso TikTok também. Aproveita para me seguir lá no meu Instagram pessoal, que é @maidanalh. É isso, Legionários, e que a força esteja com vocês. Os nossos 10 melhores... Nesse capítulo, vemos o Will...
Eu acho que eu vou errar muito isso ao longo desse vídeo, viu? Uma coisa engraçada é que logo nesse episódio o Jazz é arramassado. É mentira. É fake news isso aí, pô. Nossa, péssimo.